São Tomás começa a Suma Teológica falando que a Terra é esférica. E aí ele fala, hoje causa polêmica, né? Em 1200 causou menos polêmica do que em 2024. E São Tomás de Aquino fala o seguinte, você tem duas ciências diferentes que falam isso, a geologia e a astronomia. Então, ou você estuda a Terra e aí você vai perceber que a Terra é esférica, ou astronomia, porque você vai perceber que todos os astros são esféricos, você vai ver a distância dos planetas, você vai começar a perceber que eles são esféricos. Ele usa isso para comparar a relação da teologia e da filosofia. Ele fala, são duas áreas que estão usando premissas diferentes, tudo é diferente nelas. No entanto, elas têm que chegar numa mesma conclusão, porque a Terra é uma só. Imagina, se a geologia está falando uma coisa, e a geologia que ele quer dizer é tudo que é estudo da Terra, qualquer coisa, né? Se a astronomia está falando uma coisa, que a Terra é quadrada, e o plano, qualquer coisa, e a geologia está falando que é redonda, uma das duas tem que estar errada, porque a Terra só tem uma. Então, São Tomás de Aquino fala isso para falar, olha, filosofia e teologia são diferentes, mas elas têm que chegar em conclusões semelhantes. Interessante. Eu tenho tanta coisa anotada aqui, mas eu vou escolher uma. Vai. Para começar. Porque dentro dessa ideia de criação... Aí você olha a anotação dele, né? Quem entende? Só ele. A anotação... Porque eu decodifico as coisas. Ele decodifica literalmente. Mas, por exemplo, dentro dessa ideia de criação, quando você fala... tem um criador, um ato puro que deu origem às coisas. Aí eu sempre penso na metáfora do programador. Porque hoje, no nosso mundo moderno, o que você tem de comparável a um ser que tem capacidade de criar aquilo que ele quiser é um programador. Dentro daquela parte, né, na estrita esfera da programação do que ele está criando, ele tem mais poder do que qualquer ministro do STF, imperador, rei, papa que já existiu aqui no nosso plano. Ele cria as leis da física lá dentro. Sim. Então, ele é anterior ao que ele está criando lá dentro, aquelas leis, aquele tempo que está ocorrendo lá dentro. A gente pode falar que ele está criando um próprio universo. Só que esse cara, ele está habitando um universo que ele vive. O nosso, por exemplo, que pode ter sido criado por um outro programador, e um outro. E você vai voltando até achar esse ato puro que o Guilherme falou. Daí eu falei, caramba, olha só como é que a ideia do Aristóteles bate hoje com o que a gente está vendo em termos de criação, cada vez mais até feito por inteligências artificiais. Saíram os vídeos novos aí que o ChatGPT, né? Na verdade, o pessoal do OpenAI, que tá com a Sora, uma nova inteligência lá, os vídeos eles são completamente idênticos à realidade. Sim. Não vai dar para falar o que é a nossa realidade e o que simplesmente uma simulação criada por aquele ar. A prova da existência de Deus de Aristóteles é tão boa que todos nós tivemos na Matrix agora, continua valendo. Continua tendo um Deus no final da palhaçada toda. Exato, porque quem criou a nossa Matrix foi criado por alguém. Teve que criar alguém. Então é uma lógica prova de erro. E é engraçado da programação, porque você pode entender várias coisas a partir daí, que é uma área apaixonante. Eu fiz uma matéria, né, na época do mestrado de lógica matemática e que falava muito, e tinha muito elemento de programação, tinha parte da nossa matéria nós fizemos na matemática mesmo, né? Estudando números e tal. E a pira que eu entrei ali era exatamente lógica aristotélica e programação. Era exatamente esse negócio que eu estava estudando, fiquei um tempo nisso. E aí eu lembro que eu olhei e falei, bom, primeiro a quantidade de coisas ali que são interessantes nisso, mas olha só, o programador cria lá aquele planeta, como você falou, e ele tem o poder sobre aquilo. Isso não quer dizer que ele está mexendo em cada item, cada implicação de todas as coisas, que é uma das coisas que as pessoas acham, então Deus derramou essa água. Não, cara, eu derramei essa água, entendeu? Isso, ele, enfim, tem um mundo com leis nos quais isso aconteceu, mas eu que derramei a água. Deus não pegou a minha mão, moveu a minha mão e girou a minha mão para fazer isso. Não é necessário, no programa não é assim que funciona. Mas e o milagre? O milagre também, nessa perspectiva, ele é a exceção já programada. Ele não é a exceção, ele não é a violação da regra, porque um programador pode perfeitamente fazer, na hora de escrever o código, se tem alguém que pode fazer só ele, nenhum outro, ele pode colocar exceções. Essas exceções não violam o fato do programa funcionar daquele jeito. Aliás, é por isso que é exceção. Se não fosse exceção, não era o próprio milagre. Então, mesmo coisas como milagre, como sequência causal, você pode usar a analogia da programação para colocar que elas funcionam bem. São bem interessantes. E o poder absoluto, que é uma coisa que as pessoas erram, então Deus é onipotente. Sim, o programador é, entre aspas, onipotente dentro do que ele programa. Deus não é um programador do mundo, é mais complexo do que isso, mas é uma analogia só que a gente está fazendo antes que alguém fale, ele está falando que Deus é tipo um programador. Sempre tem um cara para... Foi a metáfora que eu quis colocar aqui. Mas quando o programador está lá, tem regras,
as regras estão lá, mas existe um espaço dentro dessas regras para as coisas irem se desenhando, que é como o mundo, eu entendo que funciona, né? Deus, inclusive, é engraçado, né? Se você olhar a nossa capacidade de escolha, ela é muito grande. Nós temos a escolha capaz de fazer coisas até contra nós mesmos, né? Mas esse mistério do E temos livre-arbítrio... usado muito isso aqui no Ocidente, principalmente, né? para fazer contra o homem, contra o Ocidente, né? E o autodestruição é uma coisa Sim, curiosa. exatamente. Assim, Pois né? é.